Estamos recebendo aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento a presença da doutora Ana Mena Barreto, que é nutricionista, é fisioterapeuta, é especialista em saúde pública e é mestre em ciências da saúde. Doutora Ana Mena Barreto vai conversar conosco um pouco mais. É um prazer lhe receber, doutora Ana, aqui no nosso programa, para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões de como ficou a situação, em especial da saúde, da nutrição das pessoas, na sua visão, durante esse período da pandemia. É um prazer estar aqui no teu programa e divulgar um pouco sobre nutrição e saúde, esse assunto que eu gosto tanto e ao qual eu me dedico bastante. Então, realmente, a situação está bem complicada, porque as pessoas elas têm procurado muito com queixas de ganho de peso nesse último ano, de descaso, na verdade, com a sua saúde, pessoas que já tinham doenças prévias, simplesmente deixaram de fazer acompanhamento médico, deixaram de fazer exames. Tem pessoas que nem se pesaram durante esse período, então, para essas pessoas se organizarem, está sendo um desafio para o profissional da nutrição, para os médicos também e para as próprias famílias. A senhora percebe que, na verdade, as famílias também, doutora Ana, têm tido alguma dificuldade na organização das suas rotinas frente a essa questão, né, do home work, né, do home office, desculpe, né, onde as pessoas, na verdade, buscam tentar o trabalho híbrido, algumas vezes presencial, mas muitas pessoas, de fato, em home office, fazendo o trabalho em casa, tendo que cuidar dos filhos, os filhos fora da escola. Como é que a senhora vislumbra isso no sentido do impacto disso também na questão da ansiedade dessas famílias e o descargo disso na alimentação? É que a rotina das pessoas, das famílias como um todo, mudou bastante. As crianças passavam o dia inteiro na escola, faziam alimentação na escola, os pais faziam alimentação fora de casa, de uma hora para outra tiveram que trazer tudo isso para dentro de casa, juntando com o trabalho home office. Então, a alimentação, muitas vezes, ela é deixada em segundo plano e as pessoas acabam fazendo muita a alimentação assim, mais rápida, lanches, e principalmente as famílias que têm criança não têm como manter isso. Então, o interessante seria que houvesse um planejamento, principalmente final de semana, que as famílias planejassem de adquirir os alimentos para poder preparar e já programar a refeição, o cardápio da semana inteira. Então, facilita muito essa questão do planejamento. E a ansiedade é, assim, um aspecto que tem acontecido muito, independente da idade, independente da classe social. As pessoas elas estão mais ansiosas, elas estão aumentando o consumo, tanto da alimentação quanto da bebida alcoólica. Então, pessoas que tomavam lá um drink, um aperitivo final de semana, passaram a fazer isso diariamente porque estão em casa, mesmo que estejam trabalhando. Esse aumento de consumo de bebida alcoólica foi bem significativo e isso se reflete tanto no peso quanto na saúde. Então, as pessoas têm que se organizar em relação a isso. E o nutricionista é um profissional da área da saúde que pode fazer uma avaliação de como está essa rotina alimentar e o que dá para facilitar na vida dessas pessoas. Quer dizer, acaba transcendendo um pouco mais do que simplesmente aquele aspecto que muitas pessoas pensam, né, doutora Ana? De que, não, o nutricionista está ali para montar a dieta e a rotina alimentar e simplesmente, ou seja, o profissional da nutrição ele acaba participando também da rotina, da organização da rotina dessas famílias, né, e de uma orientação mais global, pelo que eu entendi dentro da sua explicação. É importante entender também, doutora Ana, como é que tem sido esse manejo justamente do aspecto de orientação nutricional desses pacientes frente a um sedentarismo que se agravou brutalmente durante a pandemia, né? Academias fechadas e tudo mais. Como é que tem sido essa retomada na sua impressão e como é que o profissional de nutrição pode auxiliar nesse sentido? Eu, antes de ser nutricionista, eu era fisioterapeuta. Então, eu tenho também muito essa visão, né, do movimento, do exercício como saúde. E a gente orienta sempre que
o paciente chega no consultório que não existe saúde sem atividade física. Em algum momento ele vai ter que fazer, seja dentro de casa, seja uma caminhada, seja um exercício orientado. Então, as coisas vêm junto. E a saúde e a nutrição, elas têm como base vários aspectos. Não é só o que coloca no prato, é desde a maneira como compra aquele alimento, de preferência um alimento orgânico, como prepara, que utensílio que usa, evitar, por exemplo, panelas de alumínio, evitar recipientes plásticos para condicionar. Então, é todo um processo que não é só simplesmente uma lista do que pode e o que não pode comer. Se fosse assim, seria muito simples. Então, a base da saúde é um sono adequado, uma nutrição, uma hidratação importantíssimo, né? Principalmente para as pessoas que têm nefrolitise, por exemplo, né? Que a água funciona como um remédio e a meditação, a espiritualidade. Então, tudo faz parte de tudo isso vai gerar saúde. E é isso que a gente usa como prevenção das doenças. O famoso tripé da saúde, né, doutora Ana? A questão da nefrolitise que a senhora colocou é importante para o nosso público. Eles vão entender melhor que a doutora Ana falou da questão da pedra nos rins, né? Então, a pedra nos rins é uma das grandes ações também de prevenção que a doutora Ana consegue introduzir, né, para boa parte dos nossos pacientes lá na Clarté Clínica, em razão desse trabalho de orientação nutricional desses pacientes. Então, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu queria muito agradecer a sua presença, doutora Ana, aqui conosco e lhe deixar algumas considerações finais para o nosso público, em relação, em especial, na questão dos doentes crônicos, né? A senhora percebe que houve também um agravamento dessas doenças? Com certeza. A gente vê não só pelos sintomas, sinais e sintomas, mas pelos exames laboratoriais também, que aparecem alterados. Mas se eu pudesse deixar assim uma mensagem, seria realmente esse tripé: a alimentação, o exercício físico, a medicação quando necessária. E sempre usar a alimentação como um tratamento. Quando preciso, quando for necessário, a suplementação. Maravilhoso. Entendimento da nutrição como um aspecto da terapêutica geral desses pacientes. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. O Programa Economia e Desenvolvimento agradece a sua audiência e nos encontramos na próxima semana.